Fala pessoal, tudo bem? Olha só, agora a gente vai falar da redução do terceiro ao primeiro quadrante, tá? Então veja, imagine você que você tem que calcular, por exemplo, o seno de 225 graus. Bom, 225 graus não é um arco notável, né? Não é um ângulo notável. A gente não está acostumado a trabalhar com seno, cosseno e tangente de 225. Então a ideia é que a gente faça uma redução ao primeiro quadrante. A gente consiga achar um arco no primeiro quadrante que tem um comportamento aí similar ao 225 graus, tá? Bom, vou te explicar primeiro a ideia e depois a gente vai ali para as fórmulas, tá? Bom, 225 graus, se você reparar bem, eu posso traçar uma linha ligando ele até o outro lado. Então, olha só, vou traçar uma linha aqui, ó, cruzando pela origem do 225 até o outro lado, chegando no nosso primeiro quadrante, tudo bem? Então, ó, tracei a minha linha aqui, cheguei no meu primeiro quadrante e agora o meu desafio é descobrir que arco é esse aqui. Bom, galera, eu acho que dá para você reparar o seguinte. Esse ângulo aqui, que eu formo, veja, esse ângulo aqui que eu vou pintar de azul, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, porque eles são o quê? OPVs, opostos pelo vértice, beleza? Bom, galera, se aqui é 180 graus e aqui é 225, então nesse intervalo aqui eu tenho quanto? 225 menos 180, 45. Então, esse ângulo aqui também é de 45. Uau, beleza. E aí, Felipe, o que eu vou fazer com esse ângulo de 45? Duas coisas. Primeiro, você vai observar que o seno de 225, em módulo, é igual ao seno de 45, tá? Só que está em sentido oposto, né? O seno agora de 225 está lá para baixo, enquanto o seno de 45 está aqui para cima. Ó. Esse é o seno de 45, esse é o seno de 225. Em módulo eles são iguais, mas tem sinais opostos. Então eu vou falar o seguinte, ó. O seno de 225 graus é igual a menos o seno de 45 graus. Que é igual a quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então isso aqui é o seno. Agora vamos tentar descobrir o cosseno. Bom, o cosseno, mais ou menos a mesma ideia. Dá licença, a gente tem o seguinte, ó. O cosseno de 45 graus é um valor aqui, que eu não sei quanto é que é, mas eu sei que esse valor, ele é em módulo igual ao cosseno de 225, desculpa. Então, o cosseno de 45 é em módulo igual ao cosseno de 225. Porém, apesar de ser em módulo igual, eles têm sinais opostos, né? Porque o cosseno de 225 está do outro lado, enquanto que o cosseno de 45 está do lado de lá. Então, eu vou falar o seguinte, ó. O cosseno, tá, de 225 graus é igual a menos o cosseno de 45. E isso vai dar quanto? Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Tá beleza? Então, assim, galera, a grosso modo, né? A ideia qual é? A ideia é você fazer 180 menos esse ângulo, desculpa, esse ângulo menos 180. 225 menos 180, 45, tá? Então, o seno desse cara vai ser igual a menos seno de 45, cosseno desse cara vai ser igual a menos cosseno de 45, beleza? Para finalizar, a tangente. Bom, galera, a tangente, ela é interessante porque ela vai ser exatamente igual, tá? Ela vai ser igual à tangente de 45 graus. Então, ela vai ser igual a 1. Porque você inverteu o sinal do seno e o sinal do cosseno, dividir menos por menos vai dar o quê? Mais. Então, você vai continuar tendo o mesmo valor de tangente. O sinal da tangente, ao contrário de seno e cosseno, não altera o sinal. Tudo bem? Beleza. Isso aqui, mais uma vez, é a ideia. Só que a gente precisa aqui trazer um caso geral, com fórmulas, né, mais fixas, mais bem formatadas, para que você possa resolver sem pensar muito aí alguns exercícios. Mas essa é a linha de pensamento que eu quero que você tenha. Vamos lá. De novo, tá? Ciclo trigonométrico. Desenhei esse triângulo aqui. Esse triângulo tem ângulos θ 90 e a hipotenusa é o raio, né, do ciclo trigonométrico, que é 1. Beleza? Ok. Aí desenhei esse triângulo aqui, ó, que de novo, θ 90 e esse ângulo aqui, que é, no caso, a hipotenusa, também é 1. θ 90, aqui a hipotenusa também é 1. Então esses triângulos são todos congruentes entre si. Beleza? Beleza. O que eu posso falar sobre esses triângulos? Bom, vamos começar com esses dois aqui, tá? Vamos começar a falar desses dois triângulos. Bom, galera, eu sei que o cosseno de π, o seno de π mais θ, o seno de π mais θ
é igual... O que é o seno de π mais θ, Felipe? O seno de π mais θ é isso aqui, é esse lado aqui, esse cateto. É igual ao seno do θ, só com o sinal invertido. O cosseno de π mais θ é igual ao cosseno de θ, mas com sinal invertido. Então, o cosseno de π mais θ é menos o cosseno de θ. E com isso, a conclusão disso é que a tangente do π mais θ é igual à tangente de θ. Tá? Então, veja, isso aqui que eu acabei de escrever é justamente o que a gente fez aqui, mas sem pensar na fórmula, né? Se você pensar, o θ é 45. Então, π mais 45, ou seja, 180 mais 45, é igual a menos seno de 45. 180 mais 45 é igual a menos cosseno de 45. 180 mais 45 é igual a tangente de 45. Isso aqui agora está em forma de fórmula, tá? Para você poder resolver isso sem pensar muito. Bom, galera, isso aqui é a primeira situação, né? Então, de novo, vou envolver isso aqui e daqui a pouco a gente vai para o segundo formato das equações, tá? Isso aqui é a primeira, aquele primeiro triângulo que eu peguei. Vamos pegar agora o nosso segundo triângulo. Bom, se eu pegar esse segundo triângulo aqui, ele também é congruente a este. θ 90, mesmo hipotenusa aqui é 1. Show. Então, esses triângulos são congruentes. Então, eu posso falar o seguinte, ó. Esse cara aqui, né, o seno dele, seno de θ, ok? Qual é a relação com o seno desse cara aqui, ó? O seno de 3π menos θ é sempre o quê? É sempre o arco, né, o lado oposto. Então, o seno desse cara e o cosseno desse cara tem relação com o seno e cosseno desse cara, só que é invertido. Então, por exemplo, se eu quiser o seno desse cara aqui, o seno desse cara aqui vai ser esse lado. Esse lado é igual ao cosseno de θ. Então, ó, o seno desse é igual ao cosseno desse. E o seno desse oposto, ok? Seno desse, cosseno desse. E o cosseno desse, que é o oposto, é igual ao seno desse aqui. Então, vamos lá? Vamos construir essa parada? Então, eu tenho o seguinte, seno desse cara, cateto oposto. O cateto oposto desse cara é quem? Bom, vai ficar isso aqui. Então, esse cara é igual a esse. Então, eu tenho seno de 3π sobre 2 menos θ é igual a... O seno desse cara é igual ao cosseno desse, com o sinal invertido. Depois eu tenho cosseno de 3π sobre 2 menos θ é igual a menos o seno de θ. E por fim eu tenho tangente de 3π sobre 2 menos θ. E é aquela história, se você trocou o seno com cosseno, quando você fizer a razão vai ficar o quê? Cotangente de θ, tá? Então aqui, retomando, né? Só porque eu acho que fica um trava-língua e a gente acaba se enrolando. Se você pegar o seno desse arco aqui, é isso aqui. Isso aqui é igual ao cosseno do outro triângulo, tudo bem? Se você pegar o cosseno desse cara aqui, é esse cateto. Esse cateto é igual ao seno do outro triângulo. Então eu vou relacionar seno com cosseno, cosseno com seno. Lembrando que aqui é tudo negativo, né? Tanto o seno quanto o cosseno, então por isso que eu tenho que inverter o sinal. E a cotangente é o seno sobre cosseno. Só que o seno sobre cosseno desse é justamente o cosseno sobre seno do outro. Então é a cotangente. E aí com isso a gente constrói essas relações aqui para essa outra forma de escrever o mesmo arco, tá? Então você pode escrever o arco como sendo π mais o θ, ou você pode escrever o arco como sendo o quê? 3π sobre 2 menos θ. Mas, de novo, aqui são fórmulas, tá? São maneiras mais engessadas de você entender os arcos e o comportamento deles, enquanto que aqui é o raciocínio, é a ideia por detrás, é a montagem dessas relações aqui ao lado. Valeu? Bom, galera, espero ter ajudado vocês e até a próxima.